Saudações, amigos! Saudações, fãs de esporte! Saudações, fãs dos esportes universitários! Que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação! Estamos chegando mais uma semana com o meu, o seu e o nosso CollegeCast pelas ondas mais uma vez da FN Network, dos principais agregadores e hoje, especificamente, também em vídeo no nosso canal do YouTube. Afinal, o programa de hoje é especialíssimo, senhoras e senhores do Conselho, CollegeCast, episódio número 183, com a presença ilustríssima de Arthur Moreira, novo head coach, novo treinador principal da equipe feminina de basquete da Idaho Vandals, o primeiro brasileiro a comandar uma equipe do basquete universitário lá nos Estados Unidos como treinador principal, como head coach. Então, coach Arthur, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A gente já fez esse disclaimer também em off, mas para a gente trazer para quem está nos ouvindo e nos assistindo, muito obrigado, bem-vindo ao CollegeCast. Que satisfação a gente poder ter uma pitada brasileira no basquete universitário, que inclusive é o título do nosso programa, né? Uma pitada brasileira no basquetebol universitário a partir aí de 2024. E queiramos que seja por muito tempo. Muito bem-vindo, muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês por me receberem aqui. É uma honra poder estar falando aí com vocês. Eu dei uma pesquisada para conhecer um pouco mais do trabalho e acabei virando fã. Eu acho que tem poucos lugares no Brasil que cobrem o esporte universitário, né? E o trabalho de vocês é sensacional. Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Perfeito, muito obrigado. E já que a gente está nesse clima de apresentação de mesa, o Andrezito, muito boa noite. Você que está sempre por aqui não poderia deixar de estar mais uma vez. Porém, hoje eu não vou falar aquela coisa que eu sempre falo em entrevista, porque não foi você que arquitetou dessa vez, tá? Então hoje o arquiteto sou eu, você só vai ser o executor da obra. Boa noite, Pinho. Primeiramente, dar aqui os parabéns ao Arthur, coach Arthur, né? Muito parabéns pelo seu novo cargo, né? Head coach de uma universidade americana é algo, cara, que é um sonho de todo técnico, né? Então, parabéns aí pelo seu novo posto. Dá uma boa noite também ao Gui, ao Gabriel e ao Luiz que estão aqui conosco. E aquele meu famoso boa noite, boa madrugada, belíssima manhã e gostosíssima tarde a todos aqueles que estão nos ouvindo. Dessa vez eu não estou por trás dessa arquitetura, né, essa grandíssima arquitetura, mas estou aqui para participar também desse grande momento e novamente dar os parabéns aí ao coach Arthur e uma boa caminhada para ele aí no college basketball. Perfeito. Ô, Luiz Felipe, a gente se conheceu num grupo que falava muito de basquete, né? E acho que o primeiro contato que a gente teve foi com você metendo uns áudios, chutando balde com o Chicago Bulls. E depois eu viria a ver você também chutando balde muitas vezes com o time de basquete da Alabama Crimson Tide, que convenhamos, foi começar a ficar realmente um time bom de alguns anos pra cá. Não era o caso quando a gente se conheceu 10 anos atrás. Então, muito bem-vindo, cara. Que momento, né? A gente sai de nessa nossa trajetória, né, nessa nossa amizade aí de anos, a gente sai de você esculachando a Alabama Crimson Tide no basquete pra gente estar aqui fazendo entrevista com um cara que vai ser head coach na primeira divisão. Que momento! Vencemos na vida, senhor Luiz Felipe Amorim. Momento muito especial, Pinho. Eu agradeço que foi um convite seu de última hora para participar desse programa. Agradecer também a presença do Arthur aí, ilustre, que está também, como o André falou, que decolhe muito na sua carreira de técnico universitário, que é algo que a gente admira muito, é o esporte universitário americano, muito bem estruturado. E, pô, o basquete, que é o segundo esporte mais popular no Brasil, você, pô, chegar lá onde todos os jogadores já almejam uma NBA, você já chega numa NCAA bem, isso é fantástico. E, pô, é muito gratificante você ver os brasileiros dominando o mundo, né? Já chega ali no basquete, já viu um pouco ali no profissional, já viu no college, vê também no beisebol. Mais para frente já vê no futebol americano também, que o Pinho sabe disso, a gente torce bastante, todo mundo aqui da mesa. E é isso. Tô com saudade também, parecido com o André, mas vou falar meu bordão, que há muito tempo também eu não apareço por aqui. Uma boa noite, uma boa madrugada, uma boa manhã, uma boa tarde, não importa o horário, e sim a sua nobre audiência. Caro hoje, ouvinte / telespectador,
E vamos que vamos tocar o barco. Vamos, Pinho. É isso. E agora a gente entra nos caras que foram responsáveis por falar de basquete muitas vezes aqui no CollegeCast, diretamente do projeto CollegeCast Esportes Olímpicos. Vamos por ordem alfabética para deixar mais bonitinho. Gabriel Ruiz, muito boa noite. A Amazon te deu uma folga hoje. Muito obrigado, Amazon, por permitir isso aqui. E é isso, né? Vamos falar de treinador brasileiro. A gente falou tanto de jogador brasileiro, né? A gente citou Tristan da Silva, que agora foi draftado na NBA. A gente falou ali sobre a carreira do Bronny James, né? Que a gente tinha uma expectativa muito alta, acabou que a gente, né, obviamente não previa as questões de saúde dele, enfim. A gente falou de muita gente importante no cenário dos jogadores, e agora a gente vai falar também sobre esse pessoal que fica aí na sideline comandando a rapaziada. Boa noite, Pinho. Boa noite, Luiz, Gui, André. Uma boa noite pro coach Arthur Moreira. Parabéns por ser nomeado como treinador de Idaho. E que momento que a gente teve pro basquete feminino, né? Porque a gente teve a Camila Cardoso indo pra WNBA. Agora a gente tem um treinador. O Brasil vai só subir nos patamares, meus amigos. E, obviamente, um bom dia, boa tarde, boa noite. Principalmente uma boa noite aí pro pessoal que trabalha de noite, é nóis. E finalmente bateu, né, as datas para eu voltar, porque já tava um tempão sem participar. Aí quando tinha folga, eu acabava dormindo antes da gravação, o Pinho ficou meio nervoso comigo, mas dessa vez bateu tudo certinho e vamos fazer história nesse programa hoje. Perfeito. E fechando a nossa escalação titular de hoje, Gui Silva. Tá trajado a caráter, ó. O cara já veio usando Giannis Antetokounmpo aqui para nossa gravação, para quem tá só ouvindo. Então, veio fazer também, de certa forma, uma moral comigo, né? Veio vestido de Milwaukee. Muito boa noite, Gui. Bora falar de basquete, que é a sua praia, né? É o que você mais contribui aqui no CollegeCast. Foi por isso que eu te chamei, de certa forma, né? Para falar do basquete. Muito boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Normalmente esse era o horário para eu dormir, mas eu não estou dormindo, eu consegui a liberação. E, bom, vamos falar de basquetebol universitário feminino, que eu tenho acompanhado até bem mais que o masculino, porque é uma coisa que eu admiro muito, a competição, o espírito do basquete universitário feminino. Então, vamos aí, estou muito ansioso para falar e um pouco nervoso, então perdão aí por qualquer coisa. Perfeito. Bom, logo depois da vinhetinha, então, tem bloquinho de recados e já já a gente está de volta para começar a falar de basquete. Já já. Não saiam daí. Bom, senhoras e senhores do conselho, nós estamos aí no finalzinho do mês de junho, data da gravação, dia 30 de junho. As últimas horas do mês de junho são agora 22 horas e 12 minutos pelo horário de Brasília. E a gente sabe que a cada 3 meses, infelizmente, mais de 1 milhão de brasileiros têm seus dados vazados em algum ataque hacker aqui no Brasil. Isso faz do nosso país um dos 10 com maior incidência deste problema. E claro que com isso a gente fica se perguntando como que a gente faz para se proteger e o que que a gente pode usar para se proteger. E é aí que a nossa grande parceira Surfshark entra. Afinal, só com o pacote One você conta com conexão segura com VPN para navegar tranquilamente no Wi-Fi do shopping, do restaurante ou de qualquer estabelecimento público. Se você quiser ir lá em Moscou, no Idaho, assistir um jogo da Idaho Vandals, por exemplo, comandado pelo Coach Arthur, e quiser se conectar no Wi-Fi, aí a Surfshark tá aí para te ajudar. Também tem serviço de notificação que te avisa se algum dos seus dados vazarem na internet, acesso via VPN a IPs de mais de 100 países e um adblock que vai fazer você parar de ser perseguido por anúncio que parece que vê tudo que você faz online. Além disso, é muito fácil de usar, você precisa de uma única assinatura para ter acesso a todas essas ferramentas de proteção, em quantos dispositivos quiser, sem limites e sem taxas adicionais. Então já corre no link que vai dar na descrição, tanto nos agregadores quanto no fambonanet.com.br e também no YouTube. Conheça os planos, tem plano a partir de R$10 por mês e vem se proteger com a Surfshark, venha ter essa defesa de elite na internet. Fechado? Bom, então dito isso, agora sim, vamos começar a falar de basquetebol logo depois da vinhetinha. Já já, não saiam daí. Bom, agora sim, vamos começar a falar de basquete propriamente dito. E antes, pra gente deixar um disclaimer para quem tá caindo de paraquedas, não conhece muito bem ainda a carreira do Coach Arthur, vamos fazer aqui um giro rápido. O Arthur, que nesta semana, né, foi
aí efetivado, né, foi promovido a head coach da Idaho Vandals, já estava na equipe como treinador assistente, né? Você, né, Arthur, que veio antes da San Francisco, né? Você ficou lá em São Francisco por 7 anos. Antes disso, tinha também trabalhado como estudante e ao mesmo tempo como assistente também lá em Sonoma State, onde você acabou se graduando. E então já tem aí uma carreira bem vasta no próprio basquete universitário. Também foi treinador aí da seleção sub-19 no Mundial do ano passado. É um cara que tem muita trajetória no basquete e, obviamente, muita bagagem que corrobora e que justifica essa contratação. Gui, vamos começar contigo. Fica à vontade aí para fazer a sua primeira pergunta e vamos começar aí esse nosso bate-bola com o Coach Arthur. Bom, a primeira pergunta, na verdade, que eu tinha para fazer é sobre a questão de lidar com várias personalidades diferentes no elenco, várias atletas diferentes no elenco. Como é que vocês conseguem administrar da melhor forma possível para potencializar o que elas têm de bom no basquetebol delas? E como você vê mesmo, como vocês analisam todas essas questões, porque no final de tudo a gente está falando de indivíduos, né, de seres humanos, cada um com suas próprias características. Então eu estou curioso para saber como é que funciona a questão dos treinos, se tem algo específico, como é que funciona detalhadamente essa parte. A parte mais importante para mim, e eu acho que o que me fez chegar até aqui, é essa parte do relacionamento com as atletas, sabe? Eu vim de uma escola, todos os técnicos que eu joguei, que me treinaram, eram mais old school, aqueles que brigam pra caramba, que gostam de gritar, de xingar. E é um estilo que deu certo para mim como jogador, eu gostava desse estilo, mas eu acho que tanto no feminino como no masculino atualmente é um estilo que já está um pouco mais ultrapassado, né? Hoje em dia, as atletas dos dois lados, eu vejo até o time masculino aqui também, eles realmente querem ter algum tipo de relação com o head coach, com a comissão, sabe, que vai fora da quadra. Então, isso começa desde o processo de recrutamento, quando as meninas estão no high school, estão transferindo de outra universidade, a gente procura conhecer quem elas são, sobre a família, o que elas fazem fora da quadra, porque isso aí acaba te dando, diz muito como elas devem ser treinadas, né? Que cada pessoa é diferente, eu acredito muito nesse approach, né? Eu não acho que hoje em dia tem como mais você treinar todos da mesma maneira. Eu acho que cada pessoa é única, então o que dá certo pro Matheus pode ser diferente pro André, que é diferente pro Gabriel, sabe? Então, a minha função e a função da minha comissão é, primeiramente, antes das meninas pisarem aqui, já ter uma boa ideia de quem elas são. E aí, durante a temporada, né, durante os treinos, a pré-temporada, a off-season, você vai conhecendo mais como elas gostam de ser treinadas, quem que você pode chamar atenção na frente do pessoal, quem que tem que ser alguma coisa mais reservado. Então, esse processo, na minha opinião, é mais importante do que treinar o time em si, sabe? Eu tive a sorte de lá em São Francisco conhecer bastante o Steve Kerr, que é o técnico do Golden State, e ele falou que uma das maiores funções dele como treinador é essa gestão de pessoas, né? Não é nem a parte estratégica do basquete, de dar treino, é saber gerir o time. Então, eu tive essa conversa com ele num dos meus primeiros anos lá em São Francisco e é algo que eu levei pelo resto da minha carreira. Então, isso vai até para staff também. Os meus assistentes, cada um é diferente, cada um tem um background próprio. Então, você conseguir entender, você conseguir ter esse ponto de vista de várias culturas diferentes, vários estilos diferentes, ajudam a poder tirar o máximo das atletas, dos nossos técnicos, da comissão. Então é algo que provavelmente a parte mais importante para mim de comandar um time. E sobre os treinos, eu acho que é bem único em cada universidade, cada programa. Eu gosto de estruturar praticamente 2, 3 meses antes. Então, por exemplo, agora as nossas atletas vão chegar aqui para começar a treinar dia 22 de julho. Eu já tenho o mês de julho, agosto, setembro e outubro planificado, planejado, o que eu quero que a gente aprenda na primeira semana, segunda semana, vai detalhado até dia a dia.
E claro que durante os treinos a gente vai fazendo um ajuste, né? Então, às vezes eu tenho uma expectativa um pouco maior para a primeira semana, não vai estar tão bom como eu esperava, então eu faço alguma modificação ali na segunda semana, ou às vezes elas aprendem mais rápido do que eu esperava, então dá uma acelerada. Não são todos os programas que fazem isso. Eu sou um cara que eu preciso muito do visual, eu gosto de ter tudo organizado, planificado, então é algo que funciona para mim. E eu acho que acaba ajudando também a gente a ficar mais organizado, né? Que aí a comissão sabe o que vai acontecer. Se você me perguntar qual que vai ser o treino do dia 15 de setembro, eu tenho aqui para te mostrar. Então, é algo que me ajuda bastante e ajuda também a planejar a evolução das atletas, né? Então, eu faço esse planejamento a nível do time e a nível individual. Então, cada atleta eu tenho ali as metas que eu quero que elas alcancem, dependendo da data, para quando começar a temporada em novembro, a gente já ter tudo que a gente precisa. Perfeito. Você falou ali sobre a questão do Golden State Warriors. Eu recebi uma pergunta de um grande amigo meu que pediu para fazer. Eu ia deixar isso mais para frente, mas já que você citou sobre os Warriors, o nosso parceiro, né, André, o Abraão Carvalho, amicíssimo também do Luiz Felipe e tal, trabalha com a gente num outro projeto, que é o nosso podcast sobre automobilismo, Bandeirada Final. Ele, que é um torcedor doente do Golden State Warriors e um dos caras que mais é apaixonado por basquete que eu conheço, pediu para perguntar de que maneira você viu e de que maneira a mudança do basquete capitaneada pelo Stephen Curry, pela Sabrina Ionesco, com a questão de um esporte mais focado em bola longa, um basquete mais focado num jogo de três, como que isso impactou ali no seu sistema defensivo, no seu sistema ofensivo e talvez até em recrutamento. Já que a gente já tá nesse clima de Golden State Warriors, como que essa mudança no estilo do esporte de alguns anos para cá, que era um esporte muito mais de bater para dentro e agora já com um chute mais longo, como que isso mudou, ou se é que mudou, a maneira de você treinar e de você enxergar o recrutamento? Você que foi um grande recrutador lá em São Francisco, por exemplo, né? Sim, eu dei sorte que eu estudei naquela região ali da Califórnia também, então eu meio que peguei essa transição do Golden State, eu cheguei a ver eles com Devontae George jogando 40 minutos por jogo, ganhando 20 jogos na temporada para muitos títulos, né? E eu acho que essa transição da bola de três foi uma das grandes influências para o Golden State ter tanto sucesso. Eu acho que são alguns fatores, né? O espaçamento no basquete é muito importante. Eu gosto de brincar que antigamente os técnicos americanos eles foram para a Europa e ensinaram os europeus a jogarem basquete, só que hoje em dia eu acho que os europeus estão ensinando os americanos a jogar basquete. Então, você pode ver que é um estilo que já existia na Europa antes de vir para a NBA. Né? Tinham vários jogadores europeus que chutam. O próprio Oscar, que é brasileiro, jogou na Europa, ele já era um desses jogadores que tinha um volume muito alto de três. Então, eu acho que a NBA acabou adotando, teve muita influência do jogo europeu. Tanto que você vê que antigamente os europeus que eram draftados demoravam alguns anos para virar, às vezes nem viravam, e hoje em dia muitos têm impacto imediato, né? Então, a bola de três, ela espaça muito a quadra, né? O basquete antigamente era um jogo muito físico, muito dentro, é igual você falou, só que com essa evolução dos arremessos de fora, isso acaba ajudando ainda mais a ter infiltração e ter bola dentro, porque você acaba espaçando a defesa, né? Com jogadores de nível alto, como você mesmo citou, os do Golden State, ou no feminino a Sabrina, a Caitlin Clark, tem uma gravidade muito grande essas atletas. Então acaba que o resto do jogo abre muito, sabe? Então eu acho que foi uma evolução natural. A parte analítica também contribuiu muito para isso. Eu acho que foi uma das partes que mais evoluiu no basquete nos últimos 15, 20 anos. Há 15 anos atrás, o departamento de analítica de time da NBA tinha uma, duas pessoas, e hoje em dia é um departamento inteiro, né? E a analítica fala que as bolas de três, lance livre e bandeja são os arremessos mais eficientes do jogo, né? Então eu acho que isso contribuiu bastante também. À medida que foram estudando mais, foram tendo mais informações, não é só baseado no olhômetro, né? Como sempre foi. Isso ajudou essa transição do jogo ter mais volume de três. Perfeito. Gabriel, fica à vontade, a palavra é sua. Bom, treinador,
quando a gente fala de esporte universitário, a primeira coisa, o primeiro passo que um time tem para se ter um sucesso é o recrutamento. Seu primeiro trabalho pós-graduado foi em São Francisco. Você ficou lá 7 anos como recrutador e também na parte da staff. E a minha pergunta é: o que se leva em consideração quando vai se recrutar um jogador? Porque cada programa trabalha de uma forma diferente. É óbvio que, por exemplo, vamos pegar o basquete masculino, a gente tem Duke, a gente tem North Carolina, eles têm já, como são mais consagrados, eles vão ter provavelmente a preferência dos grandes jogadores. Mas como, por exemplo, um programa menor, de vez em quando consegue recrutar um jogador grande. A minha pergunta é, o que se leva em consideração quando vai recrutar? Personalidade, às vezes só estatística? Como é que funciona esse processo assim? Então, cada universidade, cada comissão, eu acho que é bem específico a parte do recrutamento, sabe? Para mim, pessoalmente, os intangibles que eles falam, né, o processo de o que os atletas têm fora do basquete é muito importante. Então, a work ethic deles, a personalidade. Eu não sou um técnico que eu me dou muito bem com aqueles atletas que são meio, por faltar um termo melhor, né, porra louca. Eu gosto do pessoal mais disciplinado. Eu acho que, principalmente no nível universitário, você consegue evoluir bastante em 4 anos. Então, às vezes, é mais interessante para mim pegar uma atleta que talvez não tem um nível tão alto no high school, mas tem aquela sede de treinar, tem aquela atitude, sabe? Quer melhorar. E no final das contas, como ela se encaixa no seu sistema é muito importante, sabe? Tem várias maneiras diferentes, tem técnicos que preferem recrutar talento. Eu gosto de citar muito o exemplo do coach Kelly Park, que estava em Kentucky, né? Foi para Arkansas agora. Ele é um cara que ele junta o maior número máximo de talento possível e aí ele resolve como vai jogar. Agora tem técnicos como era o Jay Wright de Vila Nova, ele recruta jogadores específicos para o sistema dele, sabe? Então não tem uma resposta certa ou errada, vai muito da filosofia de cada treinador. Para mim, eu acho que eu sou mais ou menos uma mistura entre os dois. Se tiver alguma atleta muito talentosa que talvez não se encaixe muito como a gente está jogando nessa temporada, mas ela tem essas outras qualidades, sabe? É uma atleta que gosta de treinar, é uma atleta dedicada, uma atleta competitiva. Independente de encaixar no sistema ou não, eu vou recrutar porque eu acho que vai acabar fazendo a diferença. No feminino, especificamente, é muito diferente do masculino. A parte da competição, eu acho que não existe tanto, não é tão comum nas atletas femininas como é no masculino. Então, essa é uma das características que eu tento avaliar bastante, sabe? A atleta é competitiva, ela gosta de jogar basquete, fora do tempo livre, ela está treinando, ela está jogando, porque é algo que é um pouco mais natural, porque é muito fácil no masculino para a gente ir numa quadra pública, ir num clube e achar uma pelada, e no feminino já não é tão fácil, né? Tanto que se vocês forem nas quadras públicas que tem aí na cidade de vocês, é bem raro você encontrar menina jogando fora de um treino organizado. Então, isso é um fator que no feminino eu procuro muito, sabe? Eu tento ver se eu estou recrutando alguma menina, eu acho que ela tem nível para jogar para mim. E aí eu fico sabendo que ela vai no final de semana jogar com os meninos no parque, praticamente é automático. Já no dia seguinte já tem uma bolsa já. Então, a parte do basquete tem algumas habilidades que eu acredito que traduzem melhor, né, que transferem melhor para o college, vindo do high school, do que outras. Então, eu até tenho uma lista de 13 skills, né, 13 habilidades por posição. Eu gosto de avaliar as atletas, que eu acho que são as que se mais traduzem. Né? Um exemplo que é uma habilidade universal para todas as posições é a habilidade de pegar rebote, que muitas vezes é algo que principalmente nas jogadoras de perímetro, né, nas armadoras, nas alas, é um pouco subestimado. Mas se você tem uma armadora que é uma boa reboteira, faz muita diferença. As melhores armadoras que eu tive eram excelentes reboteiras. Então, é só um exemplo, né? Tem mais 12 que eu avalio, mas essa é uma das mais importantes que normalmente traduzem melhor para o próximo nível, tanto do high school para o college, como do college para o profissional.
Pois é, eu como torcedor da Wisconsin Badgers, eu tenho um gravíssimo problema com o tal do rebote, porque o timezinho para não conseguir pegar rebote, nem que isso dependa da vida do jogador. O último March Madness foi exatamente o que aconteceu. Não pegaram um rebote contra James Madison, acabamos perdendo no Round of 32, mas enfim, né? A gente não tá aqui para falar de Wisconsin ou Luiz Felipe, então segue o baile. A palavra é tua. Com certeza. O Pinho se empolga, né? Ele vai no clubismo e ele se empolga. Rapaziada, a gente é clubista também, tem que ser assim. Não, eu fiquei com duas curiosidades aqui. Para deixar para a galera tentar contextualizar aqui, mas aí, óbvio, a pergunta vai para o Arthur. Ainda sobre a questão do recrutamento. A gente sabe que no futebol americano você tem que ficar 3 anos para poder ser elegível para draft. No beisebol são 2 anos ou 4. E no basquetebol, você só basta ficar uma temporada, cumprir uma temporada. Um grande exemplo, por exemplo, foi o LeBron James, que teve vários problemas dentro, né, físicos, e ele acabou indo para a NBA, enfim. Como que é você pensar montar um time? Como que entra essa parte? Como é essas preocupações? Se você também tem essas preocupações, porque a gente sabe que tem o WNBA, o draft da WNBA desde 97, para ter um time a longo prazo. Porque para a gente fazer um time campeão, a gente tem que ter um time conciso, um time que já jogue junto já há um tempo. Por exemplo, Duke masculino sempre acaba tendo aquela base que monta e vem uma estrela ou outra saindo. Só que eu gostaria de entender como funciona esse recrutamento pensando a médio, longo prazo, a curto prazo, porque que nem você falou, as mais habilidosas, o objetivo final é se tornar profissional. Então ela vai dar o máximo dela para rapidamente se eleger ao draft, chegar ao profissional. Mas ao mesmo tempo você acaba perdendo uma grande força dentro do time. E como que faz para suprir com essas perdas? Como que funciona isso? Então, se você tivesse me feito essa pergunta 3 anos atrás, a resposta seria completamente diferente. No feminino, não tem tanto esse perigo de perder as meninas cedo para o draft, porque, infelizmente, pelo menos por enquanto, a WNBA não oferece um benefício financeiro tão grande para as meninas saírem mais cedo, né? Como na NBA. E agora, com a parte de NIL aqui no basquete universitário, a grande maioria dessas estrelas universitárias ganham mais dinheiro no college do que na WNBA, né, atualmente. Só que, infelizmente, ou felizmente para alguns técnicos, agora existe o Transfer Portal, né? Fica o portal de transferências. Então, igual eu falei, 3 anos atrás, se a gente visse que tinham 3 atletas transferindo de uma universidade, todo mundo achava que tinha alguma coisa errada com aquele programa, né? Pô, tem 3 meninas saindo, 3 atletas transferindo, deve ter algum problema. Hoje em dia, se você vê que só tem 3, normalmente é um sinal positivo que o programa é bom, sabe? Tá fazendo alguma coisa certa, porque são mais de 2.000 atletas por ano no Transfer Portal. Se você for pensar que tem só 361 universidades da primeira divisão, tem muita gente que acaba transferindo e fica sem vaga, né? Então, é bem difícil planejar hoje em dia, principalmente no nosso nível aqui de mid-major, um roster a longo prazo. Porque caso elas não vão para a WNBA, se tem uma menina que vem para a Idaho e estoura bastante, vai ter a chance de alguma Power 5 vir e oferecer muito dinheiro para ela e levar embora, sabe? Então, não só você pode perder jogadores para universidades maiores, como as que também talvez não tenham jogado o suficiente para elas, transferem para universidades menores. Então, é muito constante essa movimentação, sabe? Eu até brinco com vários técnicos do high school que me perguntam, o que você precisa para a classe de 2025? Eu falo, a resposta que eu vou te dar agora vai ser completamente diferente da resposta que eu vou te dar em março, quando acabar a temporada. Então, assim, eu acho que hoje em dia é muito difícil fazer um planejamento a longo prazo. A gente aqui em Idaho teve, do ano passado para esse ano, a gente trouxe 10 jogadoras novas. Então, vão ser a gente está com 14 no elenco, 10 vão ser estreantes, né, aqui na universidade. E muitas vieram do Transfer Portal. Então, para mim, na minha opinião, eu acho que é um pouco cedo ainda de saber qual é a melhor maneira de recrutar, porque é algo muito novo, mas pelos estudos que eu fiz, pelas análises que eu fiz, uma universidade de mid-major
Se a gente conseguir um mix legal ali de jogadora vindo do high school e algumas transfers que têm múltiplos anos de elegibilidade, então uma jogadora que transfere depois do freshman year ou do sophomore year e vai ter 2, 3 anos aqui com a gente, eu acho que é a melhor forma, né? E pelo menos é a maneira que a gente está recrutando agora. Essa off-season a gente trouxe bastante transfer que tem vários anos para jogar. Então, se Deus quiser, elas vão ter uma boa experiência aqui, vão ficar, para a gente ter essa constância, mas hoje em dia é muito difícil prever, sabe? É difícil fazer esse planejamento a longo prazo no basquete universitário. Perfeito. Inclusive, chama a atenção que em São Francisco, até no site da própria Universidade de São Francisco, na subseção sobre a sua carreira lá, um dos pontos citados é exatamente a longevidade das jogadoras sob seu comando, que boa parte delas, né, ficaram os 4 anos, se formaram, algumas, né, ainda jogam basquete. Cita ali, por exemplo, a Rakova e a Sealand, que jogam nos respectivos times das seleções, né, dos seus países. Outras acabaram indo usar o seu diploma, que também é perfeitamente normal nesse cenário. Mas é interessante como, mesmo com essa situação do Transfer Portal, que veio para mudar definitivamente o cenário do esporte americano, e ainda mais o NIL, que veio para transformar de uma forma no superlativo, mesmo assim, né, com trabalho bem feito, a gente ainda consegue ter aí as jogadoras ficando, e que bom que as coisas são assim. Gui, manda bala. Não estamos te ouvindo. Talvez tenha dado F no teu áudio. Tenta sair e voltar. Eu vou passar pro Gabriel. Depois a gente tenta de novo. Deixa eu fazer uma pergunta. Manda lá então, André. É porque primeira coisa eu queria falar que, cara, o Arthur ele falou sobre a organização do treino, né? Que ele tem tudo planejado já e isso daqui é um coaching point, tá? Para situar bem, cara, você ter a organização do treino faz com que seu treino seja organizado e você ter um treino organizado faz com que seu time seja organizado em campo ou quadra. Times organizados vencem jogos. Então, bom, tudo começa na organização de planilhas sobre o seu treino. Mas eu queria fazer uma pergunta exatamente em relação a isso, né? A gente sabe que muito se fala sobre treinamentos e tudo da questão dos jogadores profissionais, mas jogadores universitários, você tem essa questão de você ter atletas estudantes, como é feita essa organização de treino, como que é feito esse planejamento em relação aos treinos, e aproveitar e fazer logo um gancho também, qual a diferença disso para a organização de treino da seleção brasileira, por exemplo, que você só tem treinos assim específicos durante um determinado período de tempo durante o ano, né? Você não tem aquele dia a dia. Qual é a diferença entre os dois? E só para complementar, André, no caso, por exemplo, de um estudante atleta, você tem que conciliar, por exemplo, que o estudante tem que estudar, tem que fazer prova, tem que fazer trabalho, tem uma infinidade de coisas para fazer além de praticar o esporte, né? Com certeza. Então, a parte acadêmica aqui vem em primeiro lugar, né? Principalmente aqui em Idaho, que é uma instituição que preza muito pelo ensino. Então, a primeira coisa, antes de definir os treinos, é definir as aulas, né? O horário que as meninas têm que estudar. Se você está no primeiro ou segundo ano de faculdade, normalmente é um pouco mais flexível, porque você ainda não está fazendo as matérias muito específicas, né, do seu curso. Então, normalmente tem uma diversidade bem grande para escolher, fica mais fácil planejar o treino. Quando você tem um time mais velho, com muitas atletas ali no último ano, algumas até fazendo mestrado, as classes são bem restritas, né, as aulas que elas têm que fazer. Não dá para, essa aula aqui está no horário do treino, então eu vou fazer no próximo semestre. Não tem como fazer isso, porque quando você chega ali no último ano, praticamente toda matéria que você faz é um pré-requisito para a próxima, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é definir as matérias, definir as aulas que as atletas têm que fazer. Então, normalmente, a gente pega primeiro as mais velhas, porque tem essa restrição, e aí a gente define quando a gente vai treinar, né? Para nossa sorte, aqui em Idaho, a gente tem uma arena nova que foi construída em 2019, mas começou a construção em 2019, acabou em 2021.
é uma arena de 53 milhões de dólares só para o basquete. Então a gente não tem que dividir com vôlei, não divide com nenhum outro esporte. Então fica um pouco mais fácil, né? Só a gente, o basquete masculino, então tem 24 horas no dia, é fácil achar um horário que dá para a gente treinar. Mas o planejamento no nível universitário é a longo prazo e na seleção, por exemplo, é a curto prazo, né? Porque eu acho que a gente ainda deu um pouco de sorte com a Sub-19, que a gente teve um mês de preparação. Eu sei que tem vezes que são 2 semanas, 3 semanas, é bem complicado, né? Então você tem que tentar colocar o máximo de informação possível dentro de um curto período de tempo, né? Porque acaba que também tem que ter um descanso. Mesmo você tendo um mês de preparação, não tem como você treinar 30 dias sem ter uma pausa. Senão vai chegar na competição e vai estar todo mundo machucado, né? Então, é bem difícil. Foi minha primeira vez com uma seleção, né? Eu fui assistente da Sub-19, então eu ajudei um pouco ali na parte de planejamento dos treinos, mas era a Adriane que estava comandando, então foi bem interessante ver essa diferença. Aqui, pelo tempo que a gente tem para treinar, eu acho que tem muito mais detalhes, sabe? A gente consegue colocar bastante detalhe, realmente focar em cada ação, porque eu sempre gosto de falar que se basquete fosse só ensinar a jogada, todo mundo seria um bom treinador, né? Você pode pegar uma jogada do Golden State, do Boston Celtics e colocar no time. Mas o que faz a diferença são os detalhes, são os conceitos, são como você ensina. E isso precisa de tempo, né? Não tem como você querer acelerar esse processo, que o resultado final não vai ser o melhor possível. Então, a gente foca bastante nisso aqui, por isso que eu gosto de planificar tudo com 3 meses de antecedência. Eu tenho dia por dia ali na segunda-feira, a gente vai focar nessa habilidade, nessa ação do nosso sistema, vamos ensinar XYZ, e aí no final de cada dia a gente avalia também, né? A gente senta com a comissão e vê, beleza, a gente conseguiu completar tudo que a gente queria hoje? Se não, no treino de terça vai ter que voltar um pouquinho, fazer um review, sabe? Então a gente vai modificando no dia a dia também esse plano master, né? Vamos dizer assim. Só que para mim os detalhes são os que fazem a diferença. A informação é muito fácil de adquirir hoje em dia. Se eu quiser saber o sistema ofensivo da Universidade de Alabama, eu consigo descobrir em 10 minutos, sabe? Mas o que faz a Universidade de Alabama ser boa são esses detalhes que eles ensinam, a maneira específica que eles ensinam. Então é nisso que a gente foca aqui. É um pouco diferente no começo, na pré-temporada. Então a gente começa agora de 22 de julho e do dia 22 de julho até o dia 1º de outubro, a gente só tem 8 horas semanais com as atletas, que é o que a NCAA permite. E dessas 8, apenas 4 podem ser na quadra, com basquete. Então, por isso, eu acho que faz a planificação e o planejamento ser ainda mais importantes, porque a gente vai ter só 4 horas por semana, então a gente tem que tentar fazer o treino ser o mais eficiente possível, né? Então, já tendo tudo organizado ali antes da gente ir para a quadra, a gente já sabe, vamos gastar 5 minutos desse exercício de passe, 2 minutos nesse de chute, então acaba que a transição é rápida e a gente economiza a maior parte de tempo possível, né? Porque 4 horas na semana é praticamente nada. 1 hora por dia, 4 vezes na semana, se você for dividir dessa maneira. Então, e aí quando chega no dia 1º de outubro, já não tem mais essa restrição de horas, né? A gente já tem 20 horas por semana, é aí que a gente faz bastante a parte de desenvolvimento individual, porque não tem mais a restrição de horário, né? A gente pode ter um treino de 2 horas com o time e depois ainda trazer cada jogador para fazer um individual 3, 4 vezes na semana de mais 1 hora cada um. Então, quando não fica restringido ali nas 4 horas, dá para fazer bastante coisa. E essa parte do desenvolvimento individual, eu acho que é o maior diferencial aqui do nosso programa. Eu comecei a fazer lá em São Francisco, trouxe para cá, para Idaho, a gente faz um planejamento para cada atleta. Eu não acredito muito em dar treino individual para 2, 3, 4 atletas ao mesmo tempo. Eu acho que mesmo que você jogue a mesma posição, vocês são diferentes. Sabe, você pode ter uma pivô que é mais habilidosa, que passa melhor, que chuta, e uma pivô que é mais atlética, mais trombadora, sabe, que joga mais dentro. Então a gente faz esse desenvolvimento todo com uma atleta só. Então muitas vezes vai ser 1, 2, 3 técnicos com uma atleta. A gente tem um sistema que elas podem se inscrever, né? Tem uma planilha que todo mundo tem acesso, elas só colocam o horário que elas querem a cada dia da semana.
e a gente faz esse treino individual também fora do treino. Perfeito. Gabriel, última pergunta desse primeiro bloco, depois vem vinhetinha e a gente continua esse papo no segundo. Mas, para a gente fechar a primeira parte do nosso programa, então, fica à vontade. Treinador, essa é uma pergunta até bem específica, porque... Vamos lá. Vou pegar, por exemplo, o futebol americano como exemplo. O cara, para chegar para treinar na universidade, geralmente o que acontece? Ele se forma numa universidade, não importa qual seja, né? Às vezes uma grande, uma pequena, enfim. E aí, geralmente, ele começa como um assistente no high school. Aí ele vai subindo até chegar como head coach no high school. E aí surge uma oportunidade numa universidade. Às vezes pode ser até a universidade que ele se formou, às vezes não. Mas ele vai, né, subindo de cargo até chegar como head coach. Como é que foi para você chegar agora como head coach? Porque, querendo ou não, para os americanos, você é um gringo. Então tem essa... Eles olham, querendo ou não, de forma diferente. Como é que você saiu daqui para Sonoma, para depois para São Francisco, até chegar em Idaho para ser assistente e também para ser head coach? Porque, obviamente, para os americanos vamos colocar assim, entre aspas, mais fácil. Que já tem um caminho já definido. Mas como é que foi para você essa conexão até chegar nesse cargo? Então, eu joguei a base toda no Brasil, né? Eu joguei basquete praticamente minha vida inteira. Meu último clube aí foi no Minas, que eu estava no Sub-19 do Minas Tênis Clube, eu sou de Belo Horizonte. Então, antes de começar meu último ano na escola, aí no Brasil, meu terceiro ano do ensino médio, eu fui jogar um showcase nos Estados Unidos, por uma empresa, eu acho que nem existe mais, que mandava o pessoal lá para a região de Orlando e de Miami, e a gente jogava contra vários times. E a Universidade de Sonoma estava lá, eles assistiram e me convidaram a ir estudar lá e jogar. Eu fui, né? Óbvio, aceitei a oportunidade, só que a minha carreira não foi como eu esperava, né? O meu sonho era, vou chegar lá, vou desenvolver, se Deus quiser ganhar uma universidade de segunda divisão, ganhar o torneio nacional da segunda divisão, voltar para o Brasil, jogar pela seleção e depois que eu me aposentar, eu vou virar treinador. Eu fui cortado depois do meu primeiro ano lá em Sonoma. Então, não deu muito certo a carreira como atleta, mas eu sempre fui aquele cara que, no meu primeiro ano lá, eu ia no escritório dos treinadores, quando a gente ia ter algum jogo ou alguma coisa, até só para assistir o treino, eu pedia para assistir o vídeo, eu fazia anotação, eu dava opinião, porque eu sempre quis ter uma carreira como treinador, né? Claro que eu esperava que a minha carreira como jogador fosse terminar lá pelos 35 para cima, mas terminou com 19, 20. Então, quando eles me cortaram, eu acho que eu causei um impacto tão bom, né, nesse primeiro ano. Eles falaram, olha, como para jogar não vai ter como, mas como a gente é uma universidade de segunda divisão, a gente na época só tinha um técnico, o head coach full time, o assistente ganhava pouquíssimo, ele recebia $3.000 pela temporada inteira, sabe? Então era aquele caso que ele ia para o treino, mas durante o dia ele tinha outro emprego, né? Fazia outra coisa, é um emprego normal. Então eles falaram, se você quiser ficar aqui, eu acho que você tem potencial para ser treinador, você já pode começar a ajudar a gente agora já. A gente deixa você fazer as coisas mais básicas ali do programa, né? Tipo, marcar horário de treino, limpar a quadra, comandar o relógio no treino. Deixaram até fazer alguns treinos individuais com os atletas, então eu comecei bem cedo. Uma história bacana que o meu técnico da Sonoma não fala português, então não tem problema eu contar. Mas no meu terceiro ano de faculdade, ele quis começar a me levar para recrutar com ele. Então ele é um cara mais velho, não presta muita atenção nas coisas. Ele chegava na terça-feira e falava assim, Arthur, você tem aula hoje? Eu estou indo recrutar. E aí eu tinha, terça-feira era o meu pior dia, eu tinha tipo 5 matérias na terça. Eu falava, não, coach, terça-feira é minha folga, eu posso ir, não tem problema. Aí passava 2 semanas, era uma quarta. Aí eu falava, Arthur, você tem aula na quarta? Eu tô indo recrutar. Eu falei, não, coach, quarta é minha folga. Não recomendo para ninguém faltar tanta aula assim.
Aí ele virava e falava assim, pô, mas não era terça-feira essa folga? Eu falei, não, coach, você entendeu errado, é quarta. Então, toda oportunidade que eu tinha de contribuir, de recrutar, eu saía da aula às vezes para ligar para o hotel, para reservar hotel para o time viajar. Então, toda oportunidade que eu tinha, eu me dediquei bastante, sabe? Estudei muito. Eu saía da aula e ia direto lá para o escritório, ficava, se não tinha nada para fazer com o time, eu ficava assistindo outras equipes, como outras equipes jogavam, ligava para vários técnicos para perguntar como eles trabalham. Então, era assim, eu dormia ali 6, 7 horas e o resto era escola e basquete, sabe? Eu passei 4 anos lá em Sonoma estudando o máximo possível. Então, nos meus últimos 2 anos de faculdade, eu já estava ajudando a treinar o time, sabe? Não era só mais um estagiário, assim, que só limpava a quadra. Eu já fazia scout, eu apresentava o scout. A gente criou um sistema defensivo lá que a gente era uma das piores defesas da segunda divisão. No primeiro ano do sistema, a gente foi a 9ª melhor defesa da segunda divisão. E no segundo ano, que foi meu último em Sonoma, a gente foi a melhor defesa da segunda divisão, número 1. Então, acabou que eu tive essa sorte de poder contribuir muito cedo. Então, quando eu formei, eu já tinha um currículo um pouco com mais vantagem do que uma pessoa normal que está formando na universidade, né? Então, tanto que foi isso assim que eu consegui o emprego lá em São Francisco logo depois do college, sem nem que passar para o high school nem nada. E uma das coisas que eu fiz, que eu sempre falo, tipo, não tem emprego ruim, sabe? Se você tiver a oportunidade de fazer parte de um programa de basquete universitário, o que precisar que você faz, você tem que fazer, sabe? Eu vejo bastante as pessoas novas vindo aqui, às vezes não querem limpar a quadra, não querem lavar o vestiário, não quer fazer essas coisas, mas foi isso que me deu a oportunidade. Se eu não tivesse feito essas coisas nos meus primeiros anos de faculdade, eu provavelmente não teria essa chance, né? Então, e tanto que até hoje eu faço isso. Às vezes eu chego aqui cedo no ginásio e eu vou limpar a quadra se não tiver ninguém. E o pessoal fala, pô, mas agora você é o head coach, tá limpando a quadra, isso aí não... Eu nunca vou estar acima de nenhum emprego do programa, sabe? De nenhuma função. Porque foi da onde eu comecei e isso é importante para mim. Então, mas é basicamente isso. Foi assim que eu comecei. Aí lá em São Francisco eu trabalhei como diretor de operações primeiro. Então, eu era como se fosse o secretário do time de basquete, sabe? Eu planejava viagem, cuidava do orçamento, não tinha tanta responsabilidade na quadra. Só que aí, no final da minha primeira temporada, uma das nossas assistentes, que era recrutadora, o pai dela ficou muito doente, chegou a falecer depois. Então, ela tirou alguns meses para ir cuidar do pai dela. E a minha chefe resolveu me promover pelos 3 meses para me mandar recrutar, sabe? Porque era o período de recrutamento de AU, de high school. E a mesma coisa que eu fiz lá em Sonoma, quando eu tive essa oportunidade, eu pesquisei sobre todas as atletas possíveis, sobre os times da região, liguei para todos os técnicos, desenvolvi essas relações, né, com os treinadores. E eu voltei do meu primeiro torneio de AU, vários técnicos ligaram para minha chefe, falando, quem que é esse assistente novo aí? O cara é muito bom, a gente gostou bastante de conhecer ele, sabe? Meio que me deram uma moral, assim, e depois desses 3 meses, a técnica tinha se afastado para cuidar do pai, decidiu não voltar, porque foi quando o pai dela faleceu, e aí eu fui efetivado nessa posição de recrutador e aí decolei daí. Acabou que eu descobri que eu era bom em avaliar a jogadora e assinar a jogadora, então foi meio que o meu ganha-pão lá em São Francisco por 7 anos, montar o time e reconstruir o programa lá. Perfeito. Bom, a gente faz agora uma rápida pausa, logo depois da vinhetinha tem segundo bloco, vamos mergulhar um pouquinho mais nas questões técnicas, né, André? É a hora do André brilhar e do Gui, que eu sei que ele também preparou uma perguntinha bem interessante nesse sentido, mas é já, não sai daí. Bom, a gente começa esse segundo bloco falando de questões mais técnicas. E antes de a gente passar para nossa mesa que tá aqui, eu tenho outra pergunta que foi deixada por um grande amigo nosso, o Renan Dourado, lá da página Manual do Basquete, que ele fez uma pergunta bem interessante, olha só. Arthur, como você enxerga a importância dessa sua conquista pessoal na abertura de oportunidades para mais técnicos ou pessoas que trabalham com o basquete, não só no Brasil, como brasileiros espalhados pelo mundo,
entrando agora na liga universitária mais forte do mundo. E eu quero expandir isso para não só técnicos ou pessoas que trabalham com basquete, mas treinadores ou pessoas que trabalham com o esporte e que são brasileiros e que sonham em assumir uma vaga aí também dentro de uma comissão técnica, dentro de um staff de um esporte universitário, seja lá com qual esporte a pessoa trabalha. Então, é uma coisa um pouco surreal para mim ainda, porque eu nunca tinha pensado nisso, né? Eu nunca segui a minha carreira pensando assim, um dia eu vou ser o primeiro brasileiro head coach da primeira divisão da NCAA. Mas aconteceu e é algo que eu sou muito grato. Eu lembro que quando eu comecei essa caminhada, tinham alguns brasileiros que já eram técnicos em segunda divisão, em junior college, sabe? Que eu cheguei a conversar, trocar algumas ideias. Só que foi uma caminhada muito difícil porque não tinha ninguém que estava nesse nível, né? Então eu meio que fui apanhando e descobrindo, né? Não tinha ninguém que eu poderia ligar e falar assim, como é que faz para chegar numa Division I, para ser o head coach numa universidade de primeira divisão. Então eu espero que não só eu possa ser um recurso para essas pessoas que têm esse objetivo, para mostrar mais ou menos o que eu fiz, contar a história e poder ajudar, mas se Deus quiser, se eu tiver um bom desempenho, abra os olhos das próprias universidades, né, que tem muitos profissionais de qualidade fora dos Estados Unidos. Então, é uma dessas situações assim que tomara que tudo dê certo, que eu vá muito bem para mais universidades buscarem esse caminho, mas ao mesmo tempo eu quero que eu possa ser um recurso para essas pessoas, né? Se alguém tiver esse objetivo, tiver esse sonho, né, meu Instagram, até que eu não uso muito, mas meu Twitter está sempre aberto, então normalmente eu respondo rápido na maioria das vezes. Eu quero que eu seja um recurso para essas pessoas. Então, eu acho que o bom dos Estados Unidos é que é um país que dá muita oportunidade, né? Eu não sou cidadão americano, não tenho green card. Agora que eu virei head coach, que eles finalmente vão aplicar para o meu green card, mas até hoje eu estava com visto de trabalho. Então, não é uma dessas situações assim que eu tenho cidadania e eu consegui uma vaga, sabe? A universidade teve que lutar para me contratar, né? Teve que passar pelo processo de imigração, provar para o governo que não tinha ninguém nos Estados Unidos que pode fazer o que eu faço. Então, é uma caminhada difícil, sabe? Que, principalmente quando não tem muitas pessoas que já fizeram, né? Eu meio que fui descobrindo sozinho. Perfeito. E eu vou confirmar que ele responde rápido mesmo, tá, gente? Mais rápido, talvez, até do que eu estivesse esperando, viu? Isso daí eu posso confirmar. Gui, contigo. Cara, eu vou ter que fazer essa piada. Responde mais rápido que a Morena. Se bobear. Mas seguindo, eu tenho alguns questionamentos em relação ao seu processo de coaching. Você tinha falado que você é um cara que estuda bastante as estatísticas. Queria saber mais sobre como você analisa os tapes dos adversários, para tentar talvez encontrar alguns antídotos táticos para conter boas defesas. A gente sabe que hoje em dia o trabalho do pivô moderno é muito interessante, eu gostaria de saber isso. E uma pergunta extra, que é sobre como você lida quando isso não dá certo. Como você lida com as derrotas, como faz para impactar positivamente o moral das atletas, porque a gente sabe que perder nunca é legal, né? Inclusive, ainda mais num nível tão competitivo como a primeira divisão universitária. Não, é uma pergunta muito boa e é uma resposta elaborada, né? Eu acho que hoje em dia tem vários softwares, vários programas diferentes que facilitam bastante o processo de preparação, né? Para quando você vai ter um jogo. Eu lembro no meu primeiro ano lá em Sonoma, quando eu comecei a ajudar a comissão, a gente não tinha um sistema online, assim, então, se eu ia jogar contra uma universidade, eu tinha que ligar para quem jogou contra, meio que encontrar no meio do caminho, assim, sabe? Eu dirigia 1h30, eles dirigiam 1h30 para a gente trocar a fita dos jogos, sabe? Era uma parada bem arcaica, assim, então você gastava muito, muito tempo. Hoje em dia é um processo bem mais fácil, a gente tem muito acesso à informação, a gente tem um software, né, o Synergy, que tem todos os jogos de todas as universidades, divisão 1 e 2, e eles quebram os jogos para você também. Então, se eu quiser ir lá e procurar uma jogada específica ou um jogador específico, eles já dão tudo mastigadinho assim para você, sabe? Então,
Assim, é uma das coisas que eu acho que não tem uma forma certa ou errada. Cada pessoa faz a preparação de um jeito. Para mim, a forma mais eficiente é eu sempre tento assistir pelo menos os 5 ou 6 jogos mais recentes do oponente. Eu assisto o jogo completo, sem olhar estatística nem nada, fazendo as anotações, né, do que eu estou vendo, do que eu estou percebendo. Se eles tiverem enfrentado algum time que joga de uma maneira parecida com a nossa, ou vamos supor que lá no começo da temporada eles enfrentaram um time que perderam de 30, aí eu vejo o que esse time fez, e depois desse processo de avaliar ao olho nu, aí eu busco as estatísticas, né, para ver se, para comparar o que eu avaliei realmente é o que está acontecendo, porque acontece muito que você está vendo os jogos ali, você tem alguma jogada que acontece, que eles pontuaram, aí você anota e fala, pô, essa jogada é boa. E você fica com aquilo na cabeça que eles fazem bastante a jogada, mas você vê a estatística, eles fizeram uma vez em 6 jogos, sabe? Então, acho que o nosso cérebro costuma pregar algumas peças na gente, assim. Então, eu tento usar a parte analítica, a parte da estatística para me ajudar, para conferir, para bater as informações e a partir daí a gente fazer a nossa análise. Para mim, é muito importante avaliar como o adversário vai reagir ao nosso estilo de jogo. Então, as nossas jogadas, as nossas movimentações, então eu presto bastante atenção nisso quando eu estou assistindo eles enfrentando outros oponentes. Vamos supor que o time A faz uma movimentação parecida com a nossa, aí eu vou focar naquela ação, sabe? Eu vou analisar bastante, vou voltar. Os meus assistentes até não gostam de assistir vídeo comigo, porque eu demoro umas 3, 4 horas para assistir um jogo, porque eu vejo uma ação ali, aí eu volto, aí eu assisto de novo, aí eu volto um pouquinho, vou parando, e isso meio que irrita, principalmente os mais novos, eu acho que tem um pouco de dificuldade de concentrar, eles não gostam de ficar parando e voltando, mas é assim que eu faço. E o que você falou sobre o erro, quando não dá certo, faz parte, cara. Se eu conseguisse fazer o scout perfeito para todos os times e acertar todos os ajustes, eu acho que eu já estaria provavelmente em outro lugar, né? Então, para mim é muito importante que as atletas acreditem no processo, que elas tenham... Você acha que uma maneira de dar algum sucesso para elas, se for um jogo que está perdido, talvez coloque as meninas em posição que elas tenham sucesso, para depois você poder mostrar no vídeo, falar, a gente perdeu, mas você foi muito bem fazendo isso, isso, isso. Eu acho que é bastante importante você buscar esses pequenos sucessos, tanto na vitória como na derrota, para manter as atletas acreditando, né? Porque se eu fosse aquele técnico que perdeu o jogo, tá tudo errado, tá tudo ruim, eu acho que você perde um pouco do buy-in das atletas, sabe? Então, é claro que a gente vai assistir, vai avaliar o que deu errado, que às vezes eu mesmo vou cometer um erro e eu não sou aquele treinador que tem o orgulho, que nunca tá errado. Se eu fizer um erro no jogo, eu vou falar, eu vou admitir, vai chegar no vestiário depois do jogo do treino, eu vou falar, ó, esse jogo fui eu que perdi, eu não ajustei bem, mas eu garanto para vocês que isso não vai acontecer de novo. Eu acho que tudo isso desenvolve bastante essa confiança entre a gente, sabe? Ter essa abertura, ter essa relação. Então, elas sabem que é tudo parte do processo e é para não ficar muito, não pesar tanto assim na derrota, né? Vou confessar que eu me identifiquei na parte do tape, porque o André, ele me fez dividir as análises de preview de conferências do futebol americano. Uma conferência ele tá me fazendo dividir em 3 programas, porque ele quer ficar 10 minutos falando só sobre um detalhe específico do sistema defensivo de um time muito específico. Então eu tô acostumado com isso aí, viu? Mas vamos dando segmento que a gente já tá aí com o nosso tempo quase estourando. Antes a gente fazer aquelas perguntas tradicionais para todos os entrevistados, vamos dar mais uma girada na mesa? Luiz Felipe, você que tá mais tempo aí sem se pronunciar, fica à vontade. Nada, as perguntas estão interessantes. Eu tô gostando da entrevista. A gente é um telespectador mais próximo, assim. Cara, a minha única. Vou tentar pegar essa parte tática que não é meu forte, mas vou tentar fazer uma pergunta ainda nesse critério. Você foi auxiliar, né, tu também, da seleção sub-19. As regras, um pouco da FIBA, o ritmo de jogo, você também jogou categoria de base aqui no Minas, é diferente daí dos Estados Unidos. Você jogou. Eu vejo muita gente falando da diferença quando joga, tá dentro de quadra.
Eu queria saber dessas diferenças da parte tática, da parte técnica, do ritmo de jogo, para quem está de fora, quem está na sideline, para quem é o técnico. Como que vocês fazem essas análises? Porque, que nem você falou, que é só para complementar, você tem um tempo maior aí, você tem uma temporada, você já está habituado desde os 19 anos aí, e aí quando você vai para a seleção, você tem um tempo menor, você vê jogadores que estão pelo mundo todo, mesmo sendo categoria de base, principalmente jogando uma Euroleague, que é a segunda maior do mundo, que é um ritmo completamente diferente do basquetebol americano, que já é diferente dentro dele, né? Dentro da NBA, do profissional, dentro da NCAA, do high school. Então eu gostaria de saber como que se vira essa chave, como que são essas diferenças da parte técnica entre seleção, né, e college, NCAA. Eu dei muita sorte que na seleção a nossa head coach e a comissão toda, né, além de mim, me excluindo dessa parte, todos já tinham experiência com o basquete da FIBA, né, treinando. Então a Adrianinha já tinha treinado a última seleção quando eles eram sub-18 ainda. A Bruna, que estava na nossa comissão, é técnica da LBF. A Luciana treina categoria de base. Então meio que a transição acho que foi um pouco mais fácil porque elas já conheciam bem o jogo, né? Para mim foi um pouco difícil por causa do tempo de posse, principalmente. Aqui a gente está acostumado a trabalhar com 30 segundos no relógio e no basquete internacional são 24, né? Parece não ser muito, mas 6 segundos é muita diferença. Quando você pensa o que dá para fazer em 6 segundos é muita coisa, sabe? Então eu tive que ajustar bastante dos meus conceitos que eu levei para a seleção daqui dos Estados Unidos para trabalhar em um tempo menor de jogo, né? E essa parte que a gente conversou sobre os detalhes também foi um período de ajuste bem difícil, assim, para mim, porque, como vocês já descobriram nessa entrevista, eu sou um cara bem detalhado, assim, e na seleção não tem como ser dessa maneira. Então, eu dei muita sorte que a comissão me ajudou bastante, a Adrianinha era head coach, então ela meio que comandava, né, a maioria dos treinos e o jogo em si, mas eu acho que me preparou bastante para futuras oportunidades, né? Se tiver mais alguma oportunidade com a seleção brasileira, essa primeira vez eu acho que eu consegui entender bem ali o que tem que ser feito, o que tem que priorizar, porque é o que a gente falou, com 2 semanas, 1 mês de preparação, não tem como você focar em tudo. Então eu acho que se eu tivesse uma outra oportunidade no futuro, eu já tenho uma ideia melhor no que realmente a gente precisa fazer, o que a gente realmente precisa focar em comparação com a primeira vez, né? Perfeito. Gabriel, para a gente fechar a tua participação, então, fica à vontade aí, último giro na mesa. Última pergunta para o coach Arthur da sua parte. Coach, eu queria até fazer essa pergunta mais na parte tática também, porque a gente teve na NBA, recentemente, a gente teve uma era que para você ganhar Eita, acho que eu travei. Travei, Pinho, ou não? Não, pode seguir. A gente teve recentemente na NBA uma era que praticamente para você ser campeão, você tinha que ter 3 grandes jogadores, né? A gente teve o Heat, a gente teve o Celtics antes também, com Paul Pierce, Kevin Garnett e tudo mais. Aí veio o Heat com o LeBron, Dwayne Wade. Aí teve o Golden State recentemente, que era um time impossível de perder, com Curry, com Kevin Durant, porque você não tinha opção, você não tinha como ganhar deles. Mas se pegar os últimos 4 campeões, o próprio Golden State, o Milwaukee Bucks, o Nuggets e agora o Boston Celtics, a gente tá vendo que você tem estrelas ali, mas você tem um basquete mais coletivo, que é o que o europeu é treinado praticamente, né? Já de nascença, que você não chama um jogo para você, para uma jogadora ou para um jogador, você chama para o coletivo. Como é que coloca na cabeça, por exemplo, daquela jogadora que é muito melhor, vamos dizer assim, né? Ela tem mais talento que as outras, mas você tem que chegar nela e falar: filha, você vai meter 30 pontos por jogo, mas não precisa ser fominha. Passa um pouco mais aqui, passa um pouco mais aqui. Você vai ter as suas chances, mas tenta envolver todo mundo no jogo. Como é que é esse trabalho? Como é que você consegue fazer isso? Começa logo na pré-temporada, né? Antes de começar os treinos, é algo que é muito importante para mim, esse estilo de jogo coletivo.
Então, durante o processo de recrutamento, eu já falo isso com as atletas, sabe? Mesmo que seja uma menina que tenha feito 30 pontos por jogo na escola que ela estava jogando, no processo de recrutamento eu coloco bastante ênfase no basquete coletivo e é algo que eu sou bem firme em relação a isso nos treinos, sabe? Antes de começar o jogo, a gente já começa agora no final de julho, só joga em novembro, todo treino a gente vai colocar ênfase no basquete coletivo. Seja um exercício ali no treino que você tem que dar um certo número de passes, sabe? Ou mesmo corrigindo nos vídeos, a gente faz um coletivo. Eu percebo que teve uma atleta que arremessou todas as bolas do coletivo. Eu vou chamar ela no escritório, a gente vai assistir. Eu vou mostrar, ó, nessa situação, eu prefiro que você faça isso e isso. O bom do basquete é que todo jogador quer jogar. E como head coach, você controla quem vai jogar. Então, às vezes, uma das melhores maneiras de corrigir ou de incentivar um comportamento é o playing time, né? Os minutos. Então, se tem alguém ali que está fugindo um pouco da linha, vai acabar ficando sem jogar, sabe? Eu sou bem aberto sobre isso. A gente tem várias estatísticas que a gente monitora aqui nos treinos. Uma delas é a quantidade de passe por posse, porque a gente tem uma planilha gigantesca de todos os meus anos como treinador e tem uma correlação, sabe? Normalmente, quantos mais passes tem uma posse, melhor o resultado. Então, os pontos por posse de uma vamos supor que a gente deu. Eu até tenho aqui, eu acho que o número secreto assim são 240 passes num jogo. Se a gente chega nesse número, o nosso índice de vitória é mais de 80%, sabe? Então a gente mantém tudo isso planilhado e eu coloco isso no vestiário. Eu coloco, ó, a gente jogou contra, vamos supor, Montana. A gente deu só 180 passes, perdemos. Eu coloco lá no vestiário no outro dia, ó, 180 passes, derrota. Jogamos contra Montana State, 270 passes, ganhamos. Então, eu acho que isso ajuda a reforçar também, porque todo dia que elas entram no vestiário, elas estão vendo aquilo. Então, acaba que não tem como jogar de outra maneira, né? Você coloca ênfase nisso no treino, no processo de recrutamento, tira o playing time se estiver fazendo alguma coisa que não se encaixe no sistema. Você dá essas informações para elas verem todo dia. Então, acaba que não tem como elas não acreditarem, né? Não comprarem a ideia. Perfeito. Cara, muito interessante esse número percentual de vitórias, porque realmente, quando você. Vou inventar uma palavra aqui, vou assassinar a língua portuguesa. Quando você matematicaliza essa impressão, você dá muito mais força naquilo que você quer demonstrar, né? Porque você falar, olha, quando a gente passa mais, a gente ganha. Beleza, baseado em quê? Não, tá baseado aqui, ó. A gente tá estatística isso daqui. Você realmente mexe com o psicológico, realmente bem interessante esse número. André, agora pra gente fechar a última pergunta, antes de a gente se despedir do coach aqui, fazer aquelas nossas perguntinhas tradicionais. Fica à vontade aí. Eu sei que você quer mexer no vespeiro. Não, eu já fui mini atacado aqui, você falou da minha tape, né? Isso porque, cara, eu vou falar aqui, coach, isso é porque ele nunca foi atleta meu, é 2 horas no mínimo de análise de vídeo e Graças a Deus eu nunca fui jogos atleta teu. decisivos são 4, tá? Jogos decisivos são 4 horas. Menos do que isso não existe. Brincadeiras à parte, coach, você falou sobre a questão, voltando novamente sobre essa questão de treinos e planejamento, tudo, né? Eu sei que eu tô focando muito nisso, mas é uma coisa que eu gosto sempre de citar, né? Mas assim, a questão de planejamento de treino. Você, como você disse, você foca bastante na questão do coletivo, só que você separa os treinos. Por exemplo, pré-temporada você disse que você só tem 1 hora, depois é liberado o tempo total. E como você divide essa questão? Você divide em aquecimento, arm-up ou wake-up, não sei como vocês chamam, depois drills individuais e depois coletivo, drill coletivo e situacional, como que funciona toda essa questão? Não sei se você pode falar isso, mas seria interessante, acho que até para coaches brasileiros também e pessoas que jogam basquete aqui no Brasil também ficarem situados nessa questão. A parte positiva aqui dos Estados Unidos é que é bem especificado, né? Então a gente tem praticamente uma pessoa para cada função. A gente tem um preparador físico, a gente tem uma fisioterapeuta. Eu sei que a realidade de muitos clubes no Brasil, às vezes
o técnico que está fazendo treino de academia, que está fazendo aquecimento. Então aqui eu tenho a sorte de o nosso preparador físico estar com a gente todo dia, ele trabalha só com basquete feminino, então ele cuida bastante dessa parte do aquecimento. No começo de cada treino ele tem 15 minutos ali para já deixar as atletas prontas para treinar, sabe? Então ele faz um aquecimento bem dinâmico, ele começa alongando, depois parte para esse aquecimento dinâmico, para começar a aumentar o ritmo das atletas, e aí depois dos 15 minutos a gente começa o treino. Eu sou muito fã de começar o treino já num ambiente coletivo e alguma forma de competição. Seja o que for que a gente quer treinar naquele dia, se for um dia que a gente vai focar mais na defesa, eu planejo, a gente estrategiza uma maneira de fazer elas competirem. Vamos supor que a gente está fazendo um exercício de rebote, divide as meninas em 2 times e aí vai ter um ganhador e um perdedor, sabe? Então eu acho que isso ajuda bastante primeiro, a incentivá-las a competirem, segundo, a já começar com um ritmo maior no treino, uma energia melhor, sabe? Porque eu acho que quando você fica ali muito no educativo, na parte do detalhe, não tem jeito, a energia sempre cai, sabe? Porque é mais devagar, você está parando para explicar. Então eu gosto de começar com a energia lá em cima, alguma coisa bem competitiva, exercício de defesa, qualquer coisa física, é muito bom para isso, porque elas realmente se investem, uma começa a ajudar a outra, gritar, sabe? Eu foco bastante nisso com a minha comissão também. Então, se eu divido em 2 times, eu tenho 4 assistentes, vai ficar 2 assistentes com cada time. E meio que é o time deles, sabe? Então, eles se investem nisso também. Eles vão treinando as meninas, vão incentivando. Então, essa é a primeira parte. A gente faz alguma coisa, um exercício competitivo ali por 5 minutos. Depois a gente vai para algum arremesso com intensidade de jogo. Então, também a gente tem vários exercícios diferentes, né, para não ficar fazendo a mesma coisa todo dia. São mais 5 minutos, então já deu os primeiros 10 minutos de treino. E aí, depois disso, normalmente a gente faz alguma divisão, né? Separa os grupos ali, talvez armadoras e pivôs, para fazer alguma coisa ainda com intensidade. Eu gosto de fazer coisas com bastante intensidade. Eu limito bastante a parte de que você faz coisas sem contato, só explicando, só devagar. Então a gente divide por mais 10 minutos e aí a parte final do treino, né? O restante é ensinar. A gente faz bastante dry run, que eles chamam aqui, que se a gente vai trabalhar alguma ação específica, a gente trabalha naquele detalhe e aí faz repetição com intensidade, sabe? Eu deixo elas fazerem uma vez, só caminhando assim, para aprender a ação, para a gente poder corrigir, mas o resto é intensidade de jogo. E aí passa para a próxima, faz 2, 3 ações por dia, e eu gosto muito de colocar para jogar. Eu acho que não tem oportunidade melhor para aprender e colocar em prática o que você acabou de ensinar no coletivo. Então, não precisa ser um jogo assim de 30 minutos, talvez a gente faça situações específicas, sabe? Quando chega na temporada, que a gente tem mais tempo, está tendo jogo, no final de cada treino eu tenho 3, 4 situações específicas. Por exemplo, o time azul está perdendo de 6 pontos, faltando 45 segundos. Aí faz a situação, passa para a próxima. Então, tem vários coletivozinhos assim. Não é necessariamente um coletivo de 4 quartos, mas às vezes a gente faz um joguinho de 3 minutos, ou um joguinho de o primeiro time que fizer 3 cestas ganha, sabe? Mas sempre tendo essa competitividade, sempre tá jogando. Porque a parte de sem defesa é importante para ensinar, mas no jogo você não vai estar sem defesa, né? Então eu acho que não fica muito realista você passar a maior parte do treino fazendo 5 contra 0, 3 contra 0. É importante para ensinar, para elas pegarem os detalhes, mas depois que pegou, 5 contra 5, 3 contra 3, 2 contra 2, sempre tem alguma defesa, né? É legal essa parte do situacional, né, que você falou, que encaixa bem, porque quando a gente trabalha exatamente com o time, é exatamente isso. Só rapidinho, última pergunta, Pim, por favor. Normalmente a gente costuma. Assim, eu tô falando do futebol americano, né? Eu tô sempre tentando trazer do futebol americano e tô vendo que encaixa muito bem com a sua filosofia. Tô feliz com isso. Então, assim, a minha pergunta é: você costuma também espelhar um pouco o que os adversários fazem em questão dessas questões situacionais durante a temporada? E se sim, como isso funciona, mais ou menos? Sim, a gente tem um time de treino, né? No basquete feminino, a gente tem uma equipe de
São 10 homens que jogaram basquete no high school, mas talvez não eram bons o suficientes para jogar Division I, ou só queriam vir estudar em Idaho, mas tinham uma carreira boa na base. Então a gente tem um time que vem aqui para ajudar a gente a treinar, principalmente durante a temporada. Então, quando a gente está preparando para algum jogo, a gente faz a análise completa do que eles falam. Um dos meus assistentes é encarregado de ensinar o estilo de jogo para esse time masculino, né, que a gente tem, que a gente chama de practice players. Então, eles assistem vídeo com o time masculino, eles preparam todas as jogadas, já ensinam tudo, e quando a gente entra no coletivo, eles tentam simular aquela equipe. Se for alguma situação específica, alguma jogada muito específica, assim, que a gente vê que eles fazem bastante, aí a gente para e mostra, sabe? Ensina certinho, fala, a movimentação é essa, para elas entenderem melhor. Mas essa parte é muito importante. Na semana de jogo, todo coletivo que a gente faz contra o time masculino, eles estão simulando o nosso oponente, né? Então, acaba que quando chega no jogo, as atletas já conhecem, mais ou menos, já sabem o que vai acontecer. Legal. Eu falei isso porque no futebol americano a gente basicamente espelha, porque assim, não sei se você tem noção mais ou menos de futebol americano, mas você tem ataque e defesa. Então, uma hora do treino, o ataque ele espelha o ataque adversário para a defesa exatamente se preparar para situacionais, chamadas, como reagir e vice-versa. A defesa também ela vai se movimentar como a defesa do time que nós vamos enfrentar, e o ataque ele tenta bater a defesa nesse sentido, com chamadas, com situações, conceitos e tudo. Obrigado, coach. Perfeito. Bom, a gente já vai se encaminhando aí para os finalmente. Agora a gente tem aquelas duas perguntinhas de praxe que o pessoal, por exemplo, da ESPN que já participou aqui já tá careca de ter que responder, mas, coach, vamos lá. Primeiramente, queria saber qual foi o jogo assim que você mais sentiu prazer, você mais sentiu satisfação, aquele jogo que tá na memória afetiva que você pensa, caramba, cara, esse jogo eu fiz um trabalho realmente especial, ou esse jogo aconteceu algo especial, esse jogo tá na minha memória afetiva por causa de um detalhe muito específico que faz ele ser especial. Qual que é esse jogo que te remete a essa memória afetiva? O mais recente foi essa temporada, quando a gente foi jogar lá em Montana State. É o lugar mais difícil da nossa conferência de jogar, porque eles têm bastante torcida. É um time que praticamente não perde em casa. E foi o meu scout, né? Eu estava encarregado a preparar o time para esse jogo. E essa temporada a gente teve vários desafios. A gente assumiu muito tarde aqui em Idaho, então não deu para montar um time. Assim, a gente meio que teve que jogar com o que a gente assumiu, sabe? Que é um time que não tinha ido muito bem na temporada anterior. Então, o meu foco essa temporada foi tentar roubar cesta, roubar ponto em toda oportunidade possível. Então, a gente focou bastante em bola parada aqui, na situação de bola parada. E no jogo contra Montana, a gente pontuou em... A gente teve 12 oportunidades de bola parada, a gente pontuou em 11. E conseguimos ganhar o jogo. Então, foi um momento bem especial, assim, porque esse não foi o time mais talentoso que eu já treinei, não foi o time que teve mais sucesso, mas eu acho que não só eu, mas como comissão, foi o nosso melhor trabalho de coach, sabe? Porque era provavelmente ali um time que estava esperado. Acho que a gente foi escolhido para ficar em último lugar na temporada e a gente ficou em sexto. Então a gente meio que excedeu as expectativas. E esse jogo em particular, eu tenho um amigo meu que ele gosta de ficar analisando esses negócios de ESPN que dá chance de ganhar, sabe, chance de perder. E a gente Montana State tinha 90% de chance de ganhar o jogo. Então eles eram bem favoritos e a gente conseguiu ganhar por causa das bolas paradas, né? Que foi algo que a gente preparou a semana inteira para executar e as meninas executaram com perfeição. Perfeito. E a nossa segunda e última pergunta dessas de praxe, qual é aquele jogo, assim, talvez aquele campeonato, aquela partida, aquela decisão que você mais gostaria de treinar? Quando você pensa no seu futuro, você sonha, poxa, eu queria um dia chegar nesse lugar. Claro que a gente sempre vai pensar, muitas vezes, né, eu quero ganhar o título nacional, eu quero chegar na final do March Madness, mas qual é o jogo, assim, que você imagina que, caramba, cara, um dia eu queria chegar nesse lugar? O meu maior sonho sempre foi representar o nosso país numa Olimpíada, né? Então, eu acho que se em algum momento da minha carreira eu tivesse a oportunidade de treinar o Brasil numa Olimpíada, vai ser um daqueles momentos assim que eu vou ter que parar um pouco para absorver, né? Para poder sentir. Então,
esse sempre foi o meu maior sonho, e aqui em Idaho seria disputar o NCAA Tournament, né? Chegar no torneio nacional e ganhar alguns jogos no March Madness também. 2028, Olimpíada nos Estados Unidos, tá pertinho, é ali em LA. Tá tudo Tá certo. do lado. Tá do lado, tá do lado. Tá tudo na costa oeste. Bom, perfeito. A gente vai ficando por aqui, então. Mais uma vez, muito obrigado aí ao treinador Arthur Moreira por essa baita entrevista que ele deu pra gente. Coach, deixa aí as suas palavras finais, suas considerações finais e os nossos votos aqui do CollegeCast de muito sucesso, de muita sorte nessa temporada. Estaremos na torcida aí pelo time da Idaho Vandals em 2024. Não, muito obrigado, só gratidão, né, por vocês me terem aqui com vocês, foi bem legal bater papo. Eu falo muito, então desculpa se ficou muito longo, mas o basquete é uma coisa que eu sou muito apaixonado, principalmente por treinar, então é bem fácil, assim, falar e não saber quando parar, né? Mas o trabalho de vocês é sensacional, como eu falei no começo ali, logo na apresentação, eu não conhecia antes de investigar um pouco vocês, alguém que faz uma plataforma que estuda bastante assim o esporte universitário no geral, né? Às vezes tem alguém que foca ali no basquete um pouquinho, foca no beisebol. Eu vi que vocês fazem bastante de tudo. Eu acho que é uma coisa que no Brasil o basquete não só o basquete, mas o esporte universitário da NCAA precisa de ter mais visibilidade, porque é muito legal, é muito especial, sabe? É diferente do esporte profissional. Se até aqui em Idaho você for ver um jogo de futebol americano, ver um jogo de basquete feminino, você vê que realmente o pessoal é apaixonado pela universidade, né? Então, só agradeço esse trabalho aí que vocês estão fazendo e sempre que eu puder ajudar em alguma coisa, estou à disposição. Perfeito. Falando em gente que fala bastante, André, muito obrigado pela participação. Nos vemos aí ainda nessa semana. A gente tem preview da The American para falar, meu caro Andrezito. Até a próxima. Valeu. Olha, eu gosto de falar, mas hoje é a vez do coach, né? É coisa. Eu vou brincar aqui, coach, com todo respeito, mas é coisa de coach, né? É coisa de quem tá na sideline, na lateral do campo, que gosta disso. Dito isso, cara, muito obrigado pela participação. Uma aula, de verdade, uma aula de basquete, uma aula de tática, uma aula de planejamento de treino, uma aula sobre tudo sobre basquete, né? Quem quiser saber sobre basquete é só escutar. Quem quiser também saber mais sobre tática é só escutar. Quem quiser saber sobre planejamento de treino, que é uma coisa importantíssima. Volto a repetir: planejamento de treino leva a treino organizado. Treino organizado leva a time organizado em campo ou quadra. Time organizado em campo ou quadra leva a vitória. Né? Então é isso. Novamente, muito obrigado. Parabéns mais uma vez pelo cargo que você está ocupando como head coach em Idaho Vandals. Torcendo muito pelo time de Idaho, virou um time agora que vai ter minha torcida, e é isso, né? Hoje eu não vou falar tanto. Então, até uma próxima. Ô, Luiz Felipe, o jogo da NCAA Football tá para lançar aí esse mês, né? Pô, falta mais ou menos meia hora para começar julho aqui no Brasil, então dá para dizer esse mês. Vamos lançar a campanha pro NCAA Basketball 2026. Pro ano que vem ter um game oficial pra gente poder fazer a dinastia de Idaho. Pô, seria sensacional. O André que tem. O André já deu. Vou dar spoiler do André, que o André adora pegar programa renegado, como a gente diz, não é o caso de Idaho, mas programas nem mid, pequenos mesmo, e transformar numa dinastia dentro do college futebol. Me marcou em Ô, 2 Luiz, sorteios, para deixar bem claro. a dinastia de Kennesaw State, o mundo não está preparado para ver. Olha só, vocês têm que respeitar. Perdão, mas eu vou ter que falar porque eu fui atacado de novo. Vocês têm que respeitar, cara. Eu gosto de. Cara, eu gosto desses times, cara. Não tem qual o problema, sabe? Pegar ali um time da FCS, um time da FBS, mas dali do Grupo 5, é legal, pô. Mas seria sensacional também tá com essa polêmica agora da 2K, né? Pegar também o futebol, pegar o FIFA, poderia também se inspirar, já que eles tomam conta da NBA, e criar o de college. Acho que seria bom pra caramba pra gente. Mas vou agradecer de novo ao coach aqui, que pô, foi uma grande entrevista. Como o André falou, foi uma aula de basquete.
muito interessante, muito legal. Matei algumas curiosidades ouvindo e também perguntando. E sempre ao nosso ouvinte aqui, a nossa mesa, que é fenomenal, que esse programa tá sensacional. Recomendo todo mundo assistir, ouvir, dar aquela força, aquela moral, aquela audiência. Tamo junto. Gabriel, também muito obrigado pela participação. Nos vemos numa próxima aí. E quem sabe daqui uns dias não passa aí uma nova Camila Cardoso lá pelos lados de Moscou. Já pensou? Uma jogadora aí top 3, top 5 de draft, passando pela mão do Arthur, com sangue brazuca. Já pensou? Não, vai acontecer, pô. Vai acontecer com certeza. Valeu, Pinho. Valeu, André, o Luiz, o Gui. E, obviamente, obrigado, coach, por ter aceitado o convite. E, assim, eu até falei em off, coach, e até pro pessoal entender mais ou menos, eu falei com o Pinho que eu e você, coach, a gente tem duas similaridades, que é uma, a gente é brasileiro e a gente trabalha para os americanos. Porque eu trabalho na Amazon e você vai trabalhar na universidade. Então a gente tem essa similaridade. Então, valeu, Pinho, também pelo convite. Foi minha segunda entrevista, né, no podcast. A primeira foi com um dos narradores da Fórmula Indy, na ESPN. Então, essa oportunidade de principalmente ser um treinador do college abre, né, mais os horizontes. Porque a gente tem um certo pensamento de como funciona o college e agora a gente tem outro tipo, né, de pensamento de como funciona. É isso. E Gui, para fechar então, muito obrigado. Nos vemos aí numa próxima. Vamos te liberar para ir dormir, porque senão daqui a pouco a tua mãe vai vir cobrar a gente. Bom, é só agradecer ao Pinho, a todo mundo e principalmente ao coach. Deu para ver, cara, que é um cara muito humilde, muito lúcido nas coisas e tal. Eu admirei muito, muito isso, principalmente a parte de limpar o ginásio, de sempre estar fazendo ali essas partes que muita gente desconsidera, mas que também é uma parte importante, que dá o exemplo para muita gente. Então, gostaria de agradecer pela oportunidade. E quem sabe um dia tu chega no Brooklyn Nets, cara. Seria muito bom. Alguém para não aguento mais sofrer por essa franquia. Só, Então, ô Gui, quem só um sabe? pouquinho. Cortou. Então, Depois que você falou do Brooklyn Nets, cortou. A gente não entendeu o que você falou. tá. Cara, seria muito bom te ver lá, porque, cara, alguém para finalmente tirar a gente dessa lama. É o perfil ideal para tirar a gente dessa lama, porque eu não aguento mais. Isso é um desabafo de um torcedor. Mas é isso, só agradecer e sucesso aí no seu trabalho em Idol. Isso aí é culpa do Duran, que usa tênis número 67. Porque se o pezinho dele fosse um pouquinho menor, vocês tinham eliminado o Milwaukee Bucks na campanha do título, tá? Fica aí o registro. Bom, é isso, senhoras e senhores do Conselho. A gente vai ficando por aqui. Agradecendo mais uma vez a presença do Arthur aqui junto com a gente. Agradecendo também todo mundo que ouviu a gente até este momento. Ficamos mais uma vez aí deixando o disclaimer que ainda nessa semana tem episódio falando sobre a The American, tem muita coisa ainda para rolar. Os jogos do college, tanto o college football quanto o college basketball, voltam daqui a poucas semanas. Infelizmente, o beisebol terminou na semana passada com o título de Tennessee, vai demorar um pouquinho mais para voltar, mas o College Cast segue mergulhando aí no mundo dos esportes universitários, como sempre, como já é de praxe nesses 4 anos. Mais uma vez, todo mundo que esteve conosco, nosso muitíssimo obrigado e até a próxima. Valeu!